Ruth, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Está escrito assim: são palavras de Ruth, que trouxe a revelação através do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e ela estava movida e guiada pelo Espírito Santo, e escreveu assim: e disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te, unja-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te deis a conhecer o homem até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás o pé, e deitarás, ele te dirás o que fazer. E respondeu Ruth: tudo quanto me disser, então farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado. E havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se, e ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela noite, meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobre, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois a tua cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se lhe quiser resgatar, bem, está, que se resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te eu, e eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés, até pela manhã. E levantou-se, e antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio a mulher à eira. E disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. E ela segurou. E ele encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passasse as coisas, filha minha? E ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Bem, glória a Deus. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então ele disse: Noemi, então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto se resolver este caso ainda hoje. Amém. Irmãos queridos, está entre nós a palavra de Deus uma vez mais, e a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus nos dê a fiel interpretação do texto. E hoje eu quero, nesta oração, pedir ao Senhor que nos conduza em segurança, fiel à luz da palavra, para que o Espírito Santo venha agir sobre a nossa vida, para que Ele fale poderosamente aos nossos corações. É assim que oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com os irmãos, nesta oportunidade, dentro da luz da palavra de Deus, sobre um tema bastante importante, que é sobre a fé e a obediência de Ruth. E dizer aos irmãos e irmãs que aqui estão que o lar é uma fonte de grande felicidade. E que hoje, infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm abrido mão, têm deixado isso de qualquer maneira,
Sabe, irmãos, nós devemos ter no nosso coração o prazer, a felicidade, o contentamento para voltar para casa. Nós estamos na rua e, de repente, diante de tantas aflições, de tantas tormentas, nós lembramos, eu tenho um lar, isso é maravilhoso, eu tenho filhos, tenho uma família. Então, nada do que está acontecendo aqui importa a mim, porque eu tenho aconchego, o braço do meu esposo, o braço da minha esposa, os braços dos meus filhos, louvado seja Deus. Mas, infelizmente, muita gente tem esquecido disso. E, pasmem, até cristãos, até crente. O casamento, queridos, é um estado honroso. Ele foi instituído por Deus para a felicidade do ser humano. E ele pode ser um grande canteiro engrinaldado de flores, como também um deserto árido. E pode ser uma fonte de alegria ou um poço de grandes amarguras. Pode ser um antigozo no céu ou um prenúncio, um tormento do inferno. Infelizmente, irmãos, o casamento está sendo ameaçado por muitos inimigos. Infelizmente, o homem está banalizando esta instituição divina, faz-se mais apologia ao divórcio do que propriamente dita ao casamento. Os casamentos mais badalados pela imprensa estão ruindo antes mesmo de lançar raízes. Multiplicaram-se muitos casos de infidelidade e o número de divórcios. Poucos casais estão dispostos a enfrentarem juntos os desafios da vida e venceram junto as crises próprias de uma vida conjugal. Irmãos, e o casamento foi planejado por Deus para ser uma fonte de alegria e não um flagelo para a alma. O cônjuge deve ser sempre um aliviador de tensões e não simplesmente um verdugo emocional, onde é simplesmente alguém ali a prontidão com o braço aberto para acolher problemas, mas não, também alegrias. A vida conjugal, ela deve ser erigida sobre o sólido fundamento de um amor puro e verdadeiro, e não sobre os rotos fundamentos de uma paixão carnal. Depois passa, a gente envelhece, e a gente olha somente uma paixão carnal, e de repente nós não somos mais aquilo que nós éramos há 20, 30, 40, 50 anos atrás. E sem amor, nós vamos naufragar. E nesse contexto turbulento, irmãos, a mensagem do livro de Ruth, especificamente o capítulo 3 que nós acabamos de ler, é de uma vital importância, pois ela buscou aqui, irmãos, a Deus, e Ele lhe deu um lar e a fez muito feliz. Aqui, irmãos, eu quero lembrar os irmãos que a felicidade, ela precisa ser construída a partir do lar. Nós vemos aqui que a felicidade, ela não é um fim em si mesma. No versículo 1 nós vemos, e disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, hei eu de buscar ter um lar para que seja feliz? Ou seja, muitos buscam, queridos, a felicidade como se ela fosse um tesouro que se descobre no fim da jornada, mas a felicidade ela é conhecida em como se vive, mais do que onde se chega. Como se vive? Irmão, eu estou lutando para um dia chegar à felicidade. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. A felicidade é a maneira que nós vivemos o hoje, aqui, agora, nesse momento. E dá para ser vivida. Depende de como nós estamos enxergando, se com os olhos da carne ou com os olhos do Espírito, se com os olhos de Deus ou com os olhos dos próprios olhos materiais. Mas tem muito crente olhando simplesmente com os olhos da sua carne. E o que nós vamos enxergar com os olhos da carne? Trevas. Homens limitados, mulheres limitadas, que não têm mais jeito, que perderam o sentido da vida. E aqui claramente, irmão, a obediência, a fé, ela precisa andar juntos, para que nós possamos enxergar esta felicidade. O livro de Ruth é uma das mais belas histórias da Bíblia narradas, e apenas 4 capítulos de uma mulher estrangeira que perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu o cunhado, perdeu o sogro, e agora ela encontra a redenção através de um parente muito bondoso, por nome de Boaz. Irmãos, a Ruth, ela era uma moabita, ou seja,
e casou-se com israelita. Moabita que era pessoas que estavam contra o povo de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que ela casou-se com israelita que havia migrado para Moabe com sua família por causa da fome em Belém. Mas os anos passaram, a tragédia veio, o sogro morreu, depois o marido, depois o cunhado, 3 viúvas ficaram, Noemi e suas 2 noras. A situação de Ruth, aos nossos olhos, seria desastre total, tragédia. Acabou. Alguém naquela situação, naquela época, naqueles tempos, acabou a história. Mas Noemi, irmãos, que é a sogra, ela decidiu voltar para Belém. Ela saiu da casa do pão, da terra do pão, e foi para a casa do luto, a casa da dor, Moabe. E agora ela voltou para a casa do pão, e agora ela não voltou mais vitoriosa, glamurosa, mas ela voltou chorosa, como Mara. Mara, a palavra Mara é porque Deus se esqueceu. Então, porque Deus colocou as mãos, pesou a mão em mim, alguém que está ali, irmãos, cumprindo alguma coisa que Deus tinha imposto por causa da sua desatenção. Mas a culpa aqui nós sabemos que não é de Noemi, mas do seu esposo. Irmãos, e ela volta e decidiu voltar e tomar o compromisso de restaurar a família. Mas antes ela disse, olha, fica vocês aqui, eu vou e vocês ficam aqui. Não. Irmãos, quando Noemi decidiu voltar para Belém, Orfa ficou, a Orfa, que é o nome de uma mulher, da nora dela, uma das noras, ficou em Moabe. Mas Ruth fez uma declaração maravilhosa e extraordinária. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo, eu não vou abandonar a senhora, minha sogra. Eu não vou abandonar a senhora. Eu vou continuar contigo. Ela deixou sua terra, seus deuses, sua família e seguiu Noemi para uma terra desconhecida. Ela abandonou os seus seguimentos naqueles deuses pagãos. Ela abriu mão de tudo. Ela tinha condições de continuar acreditando nos seus deuses, mas não, ela teve fidelidade, ela foi fiel e muito corajosa. E em Belém, agora Ruth passou a trabalhar nos campos respingando espigas para sustentar a si e a sua sogra, e por acaso foi parar no campo de Boaz. Aqui a ideia, por acaso, entenda bem, é claro que eu estou parafraseando, mas foi o próprio Deus, ao nosso entendimento, que levou ela justamente naquele lugar. Ela foi para o campo de Boaz, um parente de Elimeleque, que era o seu marido, agora então falecido marido, e sogro de Ruth, um homem que tinha o direito de ser resgatador. Resgatador aqui é alguém que poderia tomar uma mulher viúva, ou por certo uma escrava e pagar, porque ele tinha condições, ele tinha direito para isso. Então aqui no versículo de número 3, aliás, no capítulo 3, versículo de número 6, declara desta maneira, vejamos, versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra havia lhe ordenado. Aqui, irmãos, nós vemos que ela foi para a eira e obedeceu a sua sogra. E aqui marca um momento decisivo. Ruth, ela decidiu ir para a eira e seguindo o conselho de Noemi para apresentar-se a Boaz como candidata a uma possível redenção. Bem, eu quero examinar com os irmãos essa história e ver o que aqui nós encontramos sobre a fé, a obediência e o que Deus faz para transformar a nossa vida. Vejamos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, nós vemos aqui que Noemi está aconselhando a Ruth. E disse, Noemi, sua sogra, minha filha, hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a serva na eira. Banha-te, unge-te, vai os teus melhores e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porque não te deis de conhecer um homem até que venha acabado de comer e beber. E quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e descobrirás os seus pés e declararás diante dele o que deve fazer. E respondeu Ruth, tudo quanto me disser, assim eu farei. Aqui nós vemos, irmãos, que quem conhece o caminho pode orientar quem está em busca. E Noemi não foi diferente, ela conhecia o caminho.
ela então agora aconselhou, irmãos, para que ela buscasse um resgatador. Aqui nós vemos, por exemplo, como referência para esse mesmo texto, lá em Salmo 143, no número 10, diz assim, ó, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. No capítulo 3 aqui, começa com Noemi tomando uma iniciativa. Minha filha, porventura, não te dei eu de buscar descanso para que te vá bem? Irmãos, Noemi, ela conhecia bem as leis, conhecia bem os costumes de Israel, sabia que existia a lei do resgatador, o goel, em hebraico esta palavra goel, o resgatador. E quando um homem morria sem filhos, irmãos, um parente próximo poderia resgatar a viúva, casar-se com ela e preservar o nome, a herança de sua família. E isso estava na lei do Senhor. E seria ele um goel, alguém que pagava, que trazia como resgate e teria uma família com aquela pessoa para que continuasse a sua herdade nos filhos. E Boaz era parente de Elimeleque e tinha o direito de ser resgatador, e Noemi, então, viu uma oportunidade. Disse, olha, Ruth, se eu fosse o seu, eu pensava. Não adianta você ficar só me seguindo, você precisa seguir sua vida. Filha, você precisa se mexer. Ela orientou Ruth, lava-te, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce a eira. E depois de boar, comer e beber, Ruth deveria ir e descobrir os pés dele e deitar-se ali. Quando ele acordasse, diria, olha, o que eu vim fazer aqui é isso. E o conselho aqui parece meio estranho para nós, mas era culturalmente apropriado naquela época. Para nós, soa meio estranho, parece que uma mulher atirada, não é? Que quer de todo jeito se casar. Não, mas na cultura, naquela época, era justamente assim que se fazia, e deveria fazer isso. E Ruth estava se apresentando a ele como candidata à redenção e invocando pelo direito de um resgatador. Estava justamente Ruth fazendo isso, ela entendeu que ela precisava daquilo. Bom, e qual foi a resposta de Ruth? Nós vemos aqui no versículo 5, tudo quanto disser, farei. E isso aqui apresenta para nós confiança e obediência. Ela não conhecia todos os costumes de Israel, mas confiava em Noemi. Ela não conhecia porque ela era uma moabita, ela estava agora dando os seus primeiros passos, irmãos, no Deus que criou todas as coisas, vivendo com o povo de Israel. Ela não conhecia, ela não sabia todos os costumes, mas ela passou a confiar em Noemi, que conhecia e estava disposta a seguir as orientações. Assim como Noemi orientou Ruth a buscar Boaz, a palavra de Deus nos orienta a buscar Cristo, o nosso Redentor. Então essa qualificativa, esta experiência que Ruth está nos contando esta noite, é uma tipologia, aponta para Cristo. Está nos ensinando o que nós devemos fazer, irmãos. Na hora da nossa dificuldade, na hora das humilhações, na hora das provações, nós devemos buscar por Cristo, não para que Ele venha resolver os nossos problemas, não que Ele venha dar dinheiro. Tem gente que entendeu errado isso. Calma aí, crente, vai devagar aí. Mas é buscar por um resgatador. E o que é um resgatador? Aquele que nos salva. Não estou negando aqui que Jesus não pode fazer, Ele pode fazer sim. Você pode orar para que Ele venha resgatar sua família, restituir o seu lar. Você possa orar para que Ele venha abençoar e abrir os teus olhos para que você possa ser abençoado com uma porta de trabalho. Claro que sim, mas esse não é o primeiro objetivo. O resgatador aqui é alguém que venha nos socorrer e não nos permita, não nos deixe cair em tentação, a tentação que pode nos tirar da presença do Senhor, como problemas, dificuldades que venham nos assolar e o nosso coração ficar, irmãos, amarrado na circunstância, mas que Jesus venha nos resgatar da circunstância. Louvado seja Deus! A pergunta que o Senhor faz para nós, que Jesus faz para nós aqui esta noite: você tem buscado direção na palavra de Deus? Será que nós temos buscado direcionamento da palavra do Senhor? Tem seguido o conselho daqueles que conhecem o caminho? Mas não estou dizendo para você atrás de profetada não, o senhor pode comprar, vender, calçar. Não é isso, esse não é o seu Senhor. Buscar orientação é paz, examinar as Escrituras. Você tem aberto a sua Bíblia? Por exemplo, precisava você vir aqui para eu falar, vá em paz, eu vou resolver os seus problemas. Não, você abriu Ruth capítulo 3, você tem acesso a ela. Você tem acesso ao Senhor.
Você tem acesso ao trono da graça. Foi Cristo que te deu esse acesso. Ele é o único caminho que você pode ter acesso a Deus. Então examine as Escrituras. Buscar a palavra é isso, examinar as Escrituras, porque delas testificam ter a vida eterna. Quando nós examinamos a Escritura, a paz reina no nosso coração, a paz de Deus. Nosso coração não está mais na circunstância, o problema existe, ele é real, ele está lá, ele é real, ele existe, mas o meu Deus é muito maior do que o meu problema. Bendito seja Deus. Bem, se nós temos seguido conselhos e buscando o Senhor, o caminho do Senhor, talvez tenha, talvez não, talvez o seu caso seja esse hoje, porque a fé inclui confiança para obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Buscar fé é isso, examinar a Escritura, ouvirmos textos bíblicos originais, melhor dizendo, textos fiéis às Escrituras, pregações, melhor dizendo, pregações fiéis às Escrituras, e aí adquirimos fé, conhecimento, crescemos na graça, e essa paz que excede todo entendimento vai passar a estar em nós, e agora a fé nos trouxe confiança para obedecer, mesmo quando parece não entendermos tudo. Isso é paz, é confiança, é saber em quem tem crido, louvado seja Deus. Aqui nós vemos no versículo de número 6, que diz que foi para a eira, ela tomou um partido, ela não ficou em casa esperando um milagre, mas ela foi para a eira. E aqui claramente a palavra está nos exortando que o passo da fé de Ruth demonstra na ação. Não adianta nada dizer, eu tenho fé, mas não tem ação. Eu tenho fé, mas não levanta de manhã. Eu tenho fé, mas não faz um plano, não escreve um plano de ação, uma logística. Eu tenho fé, mas nem orçamento das coisas faz. Eu tenho fé um dia de ter uma empresa, irmão, de montar um negócio. Mas você já calculou tudo, quanto você precisa? Vai viver até quando nessa fé de expectativa? Que só existe uma fé, mas ela é morta, não tem obra, não faz nada. Fé sem obra é morta. Você precisa agir, precisa fazer alguma coisa, irmão querido. Não adianta nada ficar em casa, um dia Deus vai preparar, eu vou fazer isso e isso, eu vou... A pergunta é, o que você tem feito para que isso se realize? O que nós temos feito? Será que nós fomos paeira? Será que nós... Não, irmão, eu tenho medo. Irmão, no meu ministério, se eu tivesse medo de cara feia, de gente que não gosta de pregação da palavra cristocêntrica, eu não estava mais aqui. Não estava mais aqui, irmão. Vocês pensam que é diferente de vocês? Irmão do céu. Olha... Tem um aniversário ali, nem te convida. Nós vamos almoçar, nem te chama, não lembra de você. Olha, nós vamos se reunir. Que, rapaz, nem lembra que você existe. Por quê? Porque não faz parte da patotinha. Olha, o meu pensamento é esse, então ele que fica no lugar dele, eu fico no meu. Tem gente, tem crente fazendo isso. Mas agora se eu for olhar para isso e não ir para a eira, ninguém vai ouvir o evangelho, as pessoas não se converterão como eu, assim como o meu ex-patrão que fez, irmão. Ele olhou para mim como crente exclusivista, um crente religioso, um crente idólatra, e ele era um irmão católico, é até hoje. Sabe o que ele fez? Ele não teve medo de mim, ele foi para a eira, pregou Jesus Cristo para mim, eu criei. Louvado seja Deus. Se nós ficar com medo, irmãos, e não pregar Jesus Cristo, irmão, poderá ser que eu vou perder aí 1000 seguidores que me acompanham de ouvir a palavra de Deus. Irmão, poderá ser que as pessoas não vão mais me chamar para mim ir na casa deles, não vai mais aceitar eu na rodinha deles. Irmão, e daí? Que Jesus nos veja, que nós possamos ser seguidos pelo Senhor Jesus, melhor dizendo, que nós possamos ser vistos pelo Senhor Jesus, ser lembrado por Ele, que Ele possa habitar em nós, irmãos. Nada disso nos interessa, ser reconhecido, ser aplaudido, ser aclamado, essa é coisas da vida, da carne, mas que Jesus possa nos receber em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, o apóstolo Tiago disse isso. Quando está dizendo a fé sem obra é morta, não está dizendo para você que você agora vai se regenerar sozinho. Tem gente que entende isso, né? A fé sem obra é morta, irmão. Então nós somos salvos pelas obras. Está errado, não é nesse contexto que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que não adianta nada você ler as Escrituras, examinar a palavra e não ter atitude. Jesus já me salvou, agora está tudo fácil. Não, mas não busca pela palavra para se santificar em Cristo, não ora,
não jejua, não busca arrepender de seus pecados, não tem obra. Aí eu vi uma palavra lá, Deus disse que ele tem poder para transformar a minha vida, Ele tem poder para restituir o meu casamento, Ele tem poder para salvar os meus filhos. Não adianta nada se ouvir a palavra e não ter obra, pregar para Ele, perdoar sua esposa, arrumar a casa para ela, fazer como eu posso dizer assim, dar uma arrumadinha até na sua aparência, ficar um pouco mais jovem. Irmão, precisa ter atitude. Irmão, meu casamento vai ser restaurado, mas vai tomar banho e deixa a toalha jogada no banheiro, lá no lavatório, o creme dental aberto, o chinelo molhado no meio da sala, tua roupa suja jogada na cama. Fé sem obra. Jesus disse que vai restaurar meu casamento, mas você não muda em nada, irmão. Você não tem vontade. Como que seu casamento vai melhorar se você não se olha no espelho? Vai dormir, anda o dia inteiro com a camisa do político. Sua esposa olha para você, está lá a cara do político, e justamente que ela não gosta. É assim ou não é, irmão? Fé sem obra. Que adianta, irmãos? O lar é uma fonte de grande felicidade. Não é um campo de batalha. Não é um ringue. Tem gente pensando nisso, irmão. Irmão, chega em casa cansado do trabalho, rapaz, e a casa às vezes está meio bagunçadinha, a minha esposa ela chega um pouco mais antes que eu, e o que você faz para ajudar? O que você tem feito? Você foi paeira? Irmão, lá em casa, a máquina de lavar, puxa vida, eu não sei fazer. Pergunta? Eu quero ajudar você. Está precisando de ajuda, minha esposa? Eu quero fazer. Irmão, eu sempre falei isso, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, quero falar de novo. Um prato de arroz com feijão, mesmo sem alho, cozido na lenha, no foguinho de lenha, um ovinho estralado. Se não tiver ovo, uma saladinha de serralha que você colhe no fundo da tua casa, feito com amor. Restaura a família. Restaura, irmãos. Restaura. Eu não tenho gás, tem lenha. Irmão, estou falando porque eu fiz isso, irmãos. Não foi um ano, não. Foi muito tempo. 3 anos da nossa vida devendo, irmãos, minha empresa falida. Chegava em casa, comprava 1 quilo de coxa sobre coxa, dá 3 coxas sobre coxa mais ou menos, do máximo. Eu e minha esposa segurava para dar para os nossos filhos. Eles estavam, claro, em fase de crescimento, come bastante. Sabe o que nós fazíamos? O caldinho. Mas nós sentávamos junto à mesa, eu e minha esposa, não deixava eles ver, irmãos, que nós estávamos sem mistura, mas sentava. Foi a época, irmãos, que eu estive mais próximo da minha esposa. Louvado seja Deus. Irmão, tem muito lar que hoje não é mais lar, é uma casa. Tem muita diferença de casa para lar. Casa é parede, não tem amor. Tem pessoas andando ali que um está lá na sala, outro está lá na cozinha, outro está lá com o celular na mão comendo. Irmão, se tem uma coisa que está destruindo família, é esse tal aparelhinho. Se reúna com sua família, olha um no olho do outro. A gente vê um monte de postagem, famílias na praia, e o cachorrinho correndo atrás da bola, e uma criança correndo de bicicleta, e aí postam na rede social aquela mesa bonita, vamos jantar. Mas quando você chega em casa é outra realidade. É outra realidade, irmão. Tiraram foto da bola, o cachorrinho correndo porque o cachorro não usa celular, mas na verdade a família está atrás do celular. Estão lá, na mesa, 5, 3, 10, 20 pessoas, 18 está no celular. E tem 2 conversando, um na ponta e outro lá. Tiraram foto da comida. Por que não tira foto da realidade? Todo mundo no celular. Todo mundo batendo papo dentro de casa, no próprio telefone, um com o outro. Irmão, e isso tem destruído famílias. Nós precisamos, assim como Ruth, ir para a eira. Louvado seja Deus. Assim também a fé, se não tiver obras, é uma fé morta. Então foi para a eira e fez conforme tudo a sua sogra tinha ordenado. E este versículo, irmão, é breve, mas carregado de significado. Ruth não apenas ouviu o conselho, mas ela foi, não apenas concordou, ela fez. Não adianta nada nós estarmos aqui esta noite só ouvindo e concordando. É verdade, irmão, é verdade. Mas sai daqui você faz a mesma coisa. Eu, por exemplo, saio daqui e faço a mesma coisa. Não adianta nada, irmãos. Não adianta nada. Esses dias, numa correria terrível, passei acho que uma semana sem falar para minha esposa o quanto eu a amava. E quando eu cheguei de manhã cedo para trabalhar, irmãos,
eu lembrei, eu vi, sem querer, eu fui falar com ela, para mandar um recado, pedir um favor a ela, sem querer eu cliquei no nome, irmãos, da minha esposa, e me veio no coração, poxa vida, a nossa vida está tão corrida que eu não disse o quanto eu a amo. E naquele momento, bem de manhã cedinho, eu mandei, deixa eu dizer a você o quanto eu te amo, viu? Não esquece. Se falar isso para o seu marido hoje aí, né, esposa? Talvez vai tomar um susto, pode até cair da cadeira. Né, minha irmã? Meu irmão, será que se você falar isso para sua esposa hoje, ela vai tomar um susto? Vai perder a noite de felicidade? Faz tempo que ela não ouve isso. Se paeira, ir paeira é tomar decisão. Não adianta nada, irmão. Olha, mas a minha esposa é muito brava, nós se desentendeu. Esse é o momento de você ir paeira, tomar partido, ir lá e dizer assim, minha esposa, vamos esquecer isso, meu marido, vamos esquecer isso. Vamos deixar isso de lado, nós ouvimos a palavra, vamos amar o Senhor e amar de todo o nosso coração e trazer Jesus para dentro da nossa casa. Não vamos permitir que o diabo venha fazer arrastão aqui dentro, aqui não, aqui é o lugar do Senhor visitar, aqui é o nosso lugar de adorar. Essa casa foi Deus que deu, esse casamento foi Deus que preparou, louvado seja Deus. Aqui não, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Nós precisamos ir paeira, não adianta nada ouvir, não ter ação, não agir. Fé sem obra é morta, louvado seja o nome santo do Senhor. A eira, irmãos, era um lugar onde se debulhava o trigo, e Boaz estaria lá, supervisionando a colheita e dormindo ali para guardar o grão. Era um lugar público, movimentado durante o dia, mas muito silencioso à noite. Então Ruth, irmãos, para Ruth ir à eira era um passo de muito risco. Ela era estrangeira, viúva, era pobre e estava se colocando em uma posição vulnerável. Imagine, à noite, lugar de silêncio, ninguém vai. O que Boaz poderia pensar? É alguém que veio roubar, furtar, é um ladrão. É alguém que veio aqui roubar. Ela poderia perder a vida, irmãos, nessa atitude. E se Boaz a rejeitasse, e se mal interpretasse a ela, e se houvesse escândalo, também ela poderia ser mal vista, mal falada. Há um interesseiro aqui, eu nem chamei, o que ela vai fazer aqui? Não, irmãos, mas Ruth foi, a fé dela se demonstrou em ação, louvado seja Deus, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado, obediência completa, não fez pela metade, não adaptou o seu gosto, ela seguiu as instruções fielmente. Irmão, será que nós estamos fazendo isso? Olha, eu vou perdoar você, eu vou aliviar para você, eu vou abrir mão, mas tem que ser do meu jeito. Olha, se não, irmão, então não adianta você abrir mão, não adianta abrir mão. Alguém precisa se render e completamente, queridos. Não dá para ficar nesses rudimentos de maldade. Jesus quer trabalhar em sua vida. Jesus está aí querendo entrar nesse relacionamento, fazer da sua casa um lar. Jesus está querendo restituir o seu filho para dentro da sua casa. Jesus está querendo restituir a sua filha que foi embora para dentro do teu lar. Talvez você é um avô, uma avó que está aí com saudade do teu netinho e você não abre mão. Não, eu não vou abrir mão porque eles saíram da onde eu ia, agora estão em outra igreja e eles não são mais crentes. Pare com isso! Oh, irmão, que maravilha! 4 anos de ministério, nunca me lembro de ter tocado nesse assunto. E fica o avô e a avó do outro lado chorando. Saudade do meu netinho, queria ver meus netinhos, mas agora não estão mais na igreja que eu ia. Enquanto estava na minha mão, eu cuidava. Agora saiu, casou-se, tomou uma decisão, está em outra igreja e saíram não saíram da presença de Deus. Pare com isso, louvado seja Deus. Tem muita família destruída por causa de igreja, de religião, de decisões. A verdadeira igreja está dentro da nossa casa. O primeiro ministério constituído por Deus é a família. Tem muita gente sofrendo assim, irmãos. E eu vou ser bem claro com os irmãos. Não estou aqui falando coisa que eu não vivo. Eu vivo isso. Eu, irmão André, vivo isso. Minha família hoje está separada justamente por causa de religião.
Se os irmãos não sabem, hoje os meus filhos, irmãos, minhas filhas em especial, elas não têm diálogo com pessoas da minha família, não porque elas não querem, porque do outro lado não deseja, por causa de igreja, de religião. Não viram minhas filhas crescerem, infelizmente. Não sequer manda uma mensagem no dia de aniversário. Irmãos, precisamos acabar com isso, irmãos. Louvado seja Deus. Nós precisamos nos posicionar e ir para a eira e pregar contra isso. Isso não é bíblico. Louvado seja Deus. A nossa família é onde se começa a igreja. A família é o primeiro ministério constituído na terra. E ela aqui tomou uma decisão, irmãos. A fé bíblica não é apenas uma crença intelectual, é confiança, que se traduz como obediência. Abraão creu em Deus e saiu de Ur sem saber para onde ia. Noé creu e construiu a arca. E Ruth creu e tomou partido e foi para a eira. Louvado seja Deus! Ir à eira, o passo era necessário encontrar o resgatador, e sem esse passo não haveria redenção. Que passo você está dando hoje? Ao ouvir esta mensagem da palavra, o evangelho da graça, você, que passo de fé está pedindo de você? Que Deus está pedindo de você? Você sabe o que é. Seu coração nesse exato momento está ardendo aí. Essa mensagem está tocando no seu coração. Tenho certeza disso. Você já colocou no seu coração algo. Deus já está tocando em você pelo Espírito Santo. A luz da palavra está tocando em você. E você sabe o que é. A palavra está lembrando que a fé aqui sem obras é uma fé morta. Atitude, ação. Não basta saber o caminho, é preciso andar nele. É preciso dar os primeiros passos. A fé sem obra é morta. Irmão, eu sei que o caminho aqui é o perdão, mas eu não consigo. Se você não andar por ele, não vai ser regenerado sua família. Não vai ter restituição no seu lar. Irmão, o que meu filho fez é, de fato eu concordo. Tem coisas que a gente se destrói a nós, que nós não conseguimos perdoar, e a justiça precisa cobrar. Mas se for esse o motivo de você estar aqui esta noite, dizendo, se o Senhor me levasse, eu não vou entrar no céu porque eu não perdoei, que isso seja repreendido agora em nome de Jesus. Que você possa liberar o perdão agora em nome de Jesus. Você está ouvindo a mensagem do evangelho, vá para a eira que Deus colocou diante de você. Não abra mão dos teus filhos, não abra mão do teu casamento, não abra mão do seu ministério, não abra mão do teu trabalho por medo, mas seja você a se posicionar, Ruth a se posicionar. Louvado seja Deus. E Boaz aqui é um tipo de Cristo, irmãos, um tipo de Cristo, aquele que tinha direito, poder e reposição para resgatar. Irmãos, a fala de Pedro, 1 de Pedro 1,18 diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas com precioso sangue de Jesus. Aqui quando Boaz acordou, irmãos, à meia-noite, encontrou Ruth aos pés, perguntou a ela, versículo 9, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E Ruth então está aqui, invocou o direito de resgatador. E Boaz, ele respondeu, irmãos, com bondade extraordinária. Vejamos o versículo 11, diz assim, bendita seja tu do Senhor, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te fareis. Boaz tinha 3 qualidades aqui necessárias para ser um resgatador. Primeiro, direito. Ele era um parente próximo, tinha legitimidade para resgatar. Havia outro parente mais próximo, mas este renunciou seu direito. Nós vemos aqui no capítulo 4, fala sobre isso. Ele abriu mão. Boaz tinha não só direito, mas tinha poder. Era um homem rico, poderoso, valente. Ele tinha recursos para pagar o preço da redenção. E em terceiro, ele tinha disposição. A Bíblia diz que ele não se escondeu, não fugiu da responsabilidade, mas ele assumiu, te darei. Ele assumiu o papel com alegria. Aqui Boaz está apontando para um tipo de Cristo, o nosso Redentor. O Senhor Jesus tinha direito de resgatar, tornou-se de nosso parente ao assumir carne. Ele tornou-se nosso parente ao assumir
carne, o Deus que assumiu, agora o Deus encarnado, assumiu um corpo humano, tornou-se parente, tornou-se carne humana, ele tinha poder, é o Filho de Deus, tinha disposição, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fosse resgatado, mas com o precioso sangue de Jesus vertido na cruz. Louvado seja Deus. Cristo não hesitou em cumprir sua missão, ele veio para nos resgatar das trevas do pecado, da morte eterna, pagou o preço com sua própria vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a pergunta que Jesus faz para você esta noite, que está aqui para conhecê-lo: você já se chegou ao Redentor? Você já entregou sua vida a Cristo? Assim como Ruth foi com Boaz, você pode ir a Cristo agora. Ele tem direito, poder, disposição para resgatar você. Não tema, vá a Ele. Ele quer salvar você, perdoar os teus pecados, transformar sua vida e o receber em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a recompensa da fé é uma história transformada. Louvado seja Deus. Se você deseja que a sua vida seja transformada, você precisa ter fé, ela traz recompensa. Deus transforma as lágrimas em alegria de vida. Então o Senhor está convidando a mim e a você esta noite. Tome atitude, vá à eira. Jesus quer ajudar você, Ele quer transformar você, Ele quer restituir o seu lar, mas você precisa se posicionar, meu irmão. Você precisa se posicionar, minha irmã. Não dá para ficar parado fora da eira. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele sabe do que fez, que permitiu que levantasse sobre sua vida, para que você estivesse aqui esta noite para ouvir. Se posicione, se posicione. Se você tem desejo que a sua casa seja restaurada, transformada pelo poder do Evangelho, a graça de Deus sobre sua vida, vá à eira, creia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que transformação para Ruth, irmãos. Que transformação, de viúva estrangeira sem direito, a agora antepassada do Rei dos Reis, de respingadora nos campos, a matriarca de uma linha real e divina. Eu quero lembrar a você que Deus governa todas as coisas e apoia aqueles que confiam nele. Aquilo que parecia o fim era o recomeço, o que parecia tragédia era um caminho de uma bênção grandiosa. Louvado seja Deus. O que parecia morte era a semente da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ruth representa todos os que vêm a Cristo pela fé: estrangeiro que se tornam cidadãos do reino, pobres que recebem herança eterna, perdidos que são achados pelo Redentor. Jesus quer mudar a sua história e Ele pode mudar a sua história hoje, não importa quão difícil pareça. Ele transforma lágrimas em alegria e morte em vida. Confie no seu Redentor. Louvado seja o nome do eterno Deus. Se você está aqui esta noite desta maneira, basta você ir à eira, basta você se posicionar, tanto no arrependimento de seus pecados, voltando-se para Jesus, quanto restaurar o seu lar, voltando-se para Jesus. Esta é a mensagem. Que Ele seja louvado, glorificado e adorado para sempre. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto, como oração, em nome de Jesus. Amém.